eu estou indignado, quer dizer que eu que vou, trabalho no comércio, eu que vou e compro alguma coisa, eu, empresário, estou pagando as minhas contas, ou não pago porque estou com dificuldade de comprar e revender, quer dizer que se eu dever ICMS, se a população do estado de São Paulo tem empresários devendo ICMS, 260 mil vão para a cadeia, é isso que o senhor está falando? Eu também estou indignado, porque todo esse problema resultou da excessiva carga tributária para sustentar esse estado paquidérmico, que não cabe dentro do PIB. Não é? O segredo para acabar com esse clima de confusão, insegurança, prende, não prende, é muito fácil. Enxugar despesa. Despesa não é órfão. Despesa sempre traz consequências. Tem que ter fonte. Não é? Você gastar mais do que arrecada, igual se faz na Grécia, é evidente que não vai resolver esse problema de déficit orçamentário. Não é? Agora, eles não querem cortar despesa. Quanto mais fala em cortar despesa, mais eles estão aumentando. Não é? Ou estão criando condições para aumentar. Porque se reduz um ministério ou outro, no mesmo dia está fazendo um projeto de lei para ampliar o incentivo fiscal, que muitas vezes tem natureza espúria, natureza criminosa, que está sendo levantado pela Operação Lava Jato. Aí sim que cabe aquele ditado que a procuradora do Rio de Janeiro disse: onde todos pagam pouco, onde poucos pagam, todos pagam muito. Eu repito isso, só que me refiro a 240 bilhões que a União deixa de arrecadar por conta desses incentivos fiscais, grande parte direcionados, personalizados. Isso que me revolta. Agora, eles não fazem a lição de casa. E agora ameaçam devedor de imposto declarado de prisão para arrecadar no grito. Se o judiciário permitir que uma coisa dessa prospere, amanhã, enquanto você está dormindo, o fisco, de comum acordo com o Banco Central, ele vai fazendo a compensação eletrônica. Falei, descobri lá que o Walter está devendo 200 mil aqui, mas ele tem na poupança 250, né? Ou 100. Então eu esvazio 100. E tem na aplicação financeira, letras do Tesouro Nacional, outros 150. Então eu compenso. Aí você acorda, vai acessar sua conta lá, está zerado. Aí você vai verificar que seu débito também sumiu. Quer dizer, a Fazenda fez a compensação. Não vamos caminhar para isso. Quem é que vai dormir sossegado? Por isso que é bom respeitar o império da legalidade. Nullum crimen, nullum tributum sine lege. É isso que eles têm que entender. O que se fala sobre a dívida pública e não se fala sobre o desempenho dos julgamentos? Isso não atrasa, assim, consequentemente, depois de onera, a questão econômica? O próprio judiciário, com as decisões que eles tomam, está alimentando o ócio dos agentes fazendários. Dizer que a prescrição para cobrança da dívida em juízo começa a ocorrer depois que você perdeu o processo administrativo, foi notificado do pagamento, no prazo de 30 dias, depois de decorrido o prazo de 30 dias você não pagou, aí começa a correr a prescrição. Pô, 5 anos de prazo, só para praticar 2 atos que eu faria em 10 minutos, escrever a dívida, né, e ato contínuo, meter uma petição eletrônica de execução fiscal. Isso não pode levar mais que 10 minutos. Para que 5 anos? Eu fico sentado. E mais ainda, se o procurador resolver tirar férias, passear, depois tirar licença doença, depois não sei o quê, depois ele dá os canos, entendeu? E não trabalha.
Se ele ficar sentado em cima do processo e não notificar para você pagar, se você não foi notificado, Walter, não está correndo o prazo de pagamento. Verdade. E não correndo o prazo de pagamento, não está iniciando o prazo prescricional. Porque o prazo prescricional só começa depois que esgotar o prazo de pagamento. Isso eu notifico. Então, fica na mão do agente fazendário, do procurador fiscal, quando é que seria bom começar a contar o prazo prescricional. Acho que melhor daqui uns 20 anos, porque agora temos 1 trilhão e 800 milhões para cobrar, e fica muito complicado se a gente tiver que cobrar mais. Então, vamos sentar em cima do processo uns 20 anos. Daí, até lá, se o estoque tiver baixado, a gente notifica. Quer dizer, com esse tipo de decisão, contra expresso o texto do artigo 174 do Código Tributário Nacional, é claro que os procuradores não têm que trabalhar, ficam lá cultivando ócio. O que eu acho, eu sei que o ministro Barroso indagou ao professor se as providências deveriam ser tomadas e o seu entender para acabar com a nebulosidade e a complexidade da tributação. Como é que o professor respondeu? Eu respondi que em 2005 apresentei perante a Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara Federal um projeto de lei propondo o quê? Cobrança por fora. O comerciante, quando vende a mercadoria, ele separa o preço que é seu e o imposto que é do fisco. Igual acontece no Japão, igual acontece nos Estados Unidos. Então, disse lá um deputado que isso seria muito simples, muito transparente, que o Congresso não ia aprovar. Eu tenho a impressão que não vai aprovar nada que seja assim tão transparente. Porque à medida que eu separar o que é do comerciante e o que é do fisco, o consumidor vai saber o peso da carga tributária que ele, contribuinte, ele, consumidor, de fato está suportando por força do princípio da repercussão econômica do encargo financeiro. Porque o comerciante, ele paga, mas ele repassa no preço. Então, eles não querem. E o projeto tinha uma linha. Acrescentava o parágrafo 8º, artigo 150 da Constituição, com a seguinte redação: é vedada a inclusão do valor do tributo na sua própria base de cálculo, bem como na base de cálculo de outros tributos. 70% das discussões que estão atravancando a pauta do Supremo Tribunal Federal desapareceriam. Esse negócio de excluir PIS, ICMS da base de cálculo da COFINS, o ISS da base de cálculo COFINS, a própria contribuição da base de cálculo da contribuição, isso daí desaparece tudo, entendeu? Então, um projeto desse simples, o Congresso nunca iria aprovar. O que mais espanta é que nessa audiência pública, que foi no dia 11 que o senhor participou, tinham outras entidades, a subprocuradora também ficou assim, ficou o clima meio nebuloso, Saiu no Jornal Nacional. Como é que o senhor entendeu a interpretação dessas outras entidades que participavam da mesa? Pergunto porque eu quero entender se todos que estavam lá estavam entendendo o que estava sendo proposto, divulgado, e para poder a sociedade entender o que está acontecendo. Sim, houve um marco divisor entre defensores da prisão e aqueles que são contrários à prisão. Os defensores eram representantes da Fazenda Pública, do Rio de Janeiro, outro estado, e a própria Subprocuradora-Geral da República, que para mim foi uma surpresa, porque se fosse lá a Procuradora-Geral da Fazenda, eu entenderia, mas a Subprocuradora-Geral da República, que é a fiscal da lei, como que quer alterar a letra da lei? Então não entendi. Agora, os advogados de amicus curiae, de entidades representativas do comércio, da indústria, de outras categorias, posicionaram-se todos eles, inclusive eu,
contra a tese da criminalização de uma dívida civil. Isso não pode. E, principalmente, sem alteração legislativa. Usando o dispositivo do inciso 2º, artigo 2º da Lei 8.137, que já existe, porém, dando uma interpretação distorcida, de que eu já falei. A pergunta é, funcionaria realmente no governo? A gente tem estrutura para fazer uma situação dessa, cobrar uma dívida de ICMS de quem está pagando a conta? Existe essa estrutura interna para tudo isso ou tem que ser criado? Ora, você diz para criminalizar essa conduta? Sim. Não há estrutura. Você sabe que hoje está faltando vagas na prisão. A prisão é um inferno. Onde deveria estar 20 presos, tem 200. Como é que você vai prender 260 mil empresários só no estado de São Paulo? Onde que vai ter prisão para tudo isso? Não é? E depois tem outra coisa, aquilo que o ministro Barroso indagou da defensora ferrenta da prisão. Tem que analisar outro aspecto. Não vai haver um reflexo na produtividade do país, na supressão de tantas milhares de empresas. Então, aí entrou o debate custo-benefício, entendeu? Então, eu tive a impressão que eu estava fazendo uma audiência pública na Câmara, para ver se você elabora um projeto legislativo. Né? Isso é preocupante. Isso é preocupante. E é mais preocupante ainda quando o ministro Barroso, não se sabe com que intenção, ele falou de uma eventual modulação de efeitos. Né? Sabe o que é modulação de efeitos? Né? É bom você explicar. Quem não pagou, não pagou. Tudo bem. Mas daqui para frente, da decisão de hoje em diante, quem declarou e não pagou vai preso. Isso funcionaria como mais um instrumento de sanção política. É uma ameaça que se coloca no ar para que todo mundo, podendo ou não podendo, dá um jeito de vender os seus bens pessoais tal para pagar. E dizer, doutor Kiyoshi, da minha satisfação de estar aqui, né? Eu sei que quem está nos escutando, quem está nos assistindo ou vendo nas redes sociais, pode acessar o artigo do senhor, né? Sim. No site é só buscar na rede social pelo Google o site do Arada Advogado, você pode acessar. E também aqui, olha, no Mídia Direito, no site do Questão de Justiça e no Twitter, Facebook, a gente vai passar aqui o link para vocês. Então, quem nos assiste, quem nos escuta, pode ler na íntegra o artigo que é criminalização do ICMS declarado e não recolhido, do professor Kiyoshi Arada.